A gente vai falar então sobre Kotlin, uma visão geral sobre o que ele oferece para a gente de multiplataforma. E até como a gente está começando, quase que recomeçando no meetup de Kotlin, que deveria ter parado, né? É só um ponto. Se quem quiser ter contato, tem o Twitter, tem o GitHub, hoje também tem alguns códigos, alguns experimentos legais sobre Kotlin principalmente. Mas, né, só então dando uma recap para quem que nunca codou em Kotlin. Olha, temos algumas mãos ainda. Coisa bacana. Então o Kotlin ele é open source, criado em 2010 pela JetBrains. Então quando todo mundo fala para vocês que não, que Kotlin é igualzinho ao Swift, na verdade Swift é igualzinho ao Kotlin. Pra gente lembrar disso. Que foi criado inicialmente para acelerar o desenvolvimento das ideias da JetBrains. Então a JetBrains ela já tem as ideias dela que são feitas em Java. Então eles surgiram com a necessidade de criar uma linguagem, não porque eles vão tentar outras coisas, eles tentaram Scala, tentaram Groovy, mas eles viram que faltava alguma coisa que pudesse de fato acelerar. Então eles trouxeram algumas pessoas e criaram o design de uma linguagem que foi aberta em 2010 como open source, teve sua primeira versão estável em 2016. É estaticamente tipada, segura e pragmática, e o design inspirado em algumas linguagens como Java, Scala, C# e Groovy. Por que essas linguagens foram inspiradas no design? Porque a ideia também é que com o Kotlin você que já conhece Java, você que já conhece C#, você que já programou em alguma dessas linguagens, você consiga de uma forma tranquila aprender essas linguagens. Você provavelmente vai escrever código Java em Kotlin no começo, mas a curva de transição ela é bem tranquila para quem está vindo de uma linguagem C-like, né, desse tipo. E ela é majoritariamente orientada a objetos, só que ela também traz algumas características funcionais. Aqui só para a gente ter uma ideia de qual que é a relevância do Kotlin hoje em dia, né? Então aqui é a quantidade de linhas de código em Kotlin no GitHub. Então a gente percebe que em 2010, quando ela praticamente só tinha ela, né? E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Em 2016 a gente começou a ter um ganho maior, uma relevância um pouco maior. A laser não funciona, então deixa aqui. Com toda a relevância maior, e depois de 2017, quando ela foi anunciada pelo Google como mais uma linguagem oficial para o ecossistema do Android, aí ela praticamente estourou em popularidade. Em 2017 também, ela saiu da asa totalmente da JetBrains e ela passou a ser mantida por uma fundação. Então algumas empresas agora fazem parte de uma fundação que ajuda a manter o Kotlin, a decidir para onde a linguagem vai e como que vai ser a evolução dela. Outro ponto bem legal também é que, não sei se vocês conhecem o radar de tecnologia da TW, então a TW a cada 6 meses ela solta um radar de tecnologia, onde, baseado na experiência de projetos da TW no mundo, a gente pega tecnologias que a gente está utilizando em projetos e dá nossa opinião sobre ela. É uma tecnologia que você deve evitar, sei lá, já está entrando um legado, uma tecnologia que não está se usando mais, uma tecnologia que a gente está vendo potencial, pô, vale a pena. E o Kotlin foi só escalando de radar em radar até chegar hoje a TW ela recomendar o uso do Kotlin em novos projetos, como linguagem não só para desenvolvimento mobile, mas para outras frentes também. É bem legal. Depois vocês podem procurar, para quem não conhece o Technology Radar, você consegue achar no site, ver quais tecnologias estão sendo indicadas, qual é a tendência de tecnologias para os próximos anos, assim, e qual é o posicionamento da TW com relação a elas. É bem legal também de dar uma olhada e ver o que está por aí por vir. Bom, então o Kotlin ele já está hoje classificado como .NET nisso. E algumas características também, então, data classes, a gente tem alias para tipos, a gente tem o uso de lambdas, a gente tem a possibilidade de criar DSLs dentro do Kotlin, a gente tem o null safety, que é muito importante para quem programa, principalmente para quem programa em Java, com certeza já passou por null pointer exception em produção, a gente sabe que o null é complicado de lidar, então o Kotlin ele tem uma programação defensiva com relação à nullabilidade. Ele tem a parte de properties, tem a parte de extension, você pode então estender o comportamento de uma classe existente, sendo sua ou não, isso é bem legal também. E falando de plataformas, a gente tem praticamente a JVM, que é onde ele surgiu. A gente tem JavaScript, então o Kotlin transpila para JavaScript. E tem agora vindo também a parte de nativo. Como assim nativo? O desenvolvimento em Kotlin Android não é nativo? Mais ou menos. Nativo, porque a gente vai de fato estar gerando linguagem de máquina. A gente vai estar compilando, sei lá, para Windows. A gente vai gerar um exe, uma DLL.
para Linux, a gente vai gerar um .so, vai gerar um executável Linux. A gente compila de fato o Kotlin para plataformas nativas, digamos assim. E tem o Android que não é necessariamente uma plataforma, ele não é uma JVM, mas ele faz uso também do Kotlin para JVM, é uma coisa bem legal. E o que levou, então, o que o Kotlin tem de diferencial quando a gente fala de todas essas plataformas de execução, né? Então, primeiro, para o Android, por que ele foi tão acolhido, assim, tão bem acolhido pela comunidade de Android? Primeiro, compatibilidade com Java 6. Como assim? A gente sabe que o Android, a gente tem problema da fragmentação, então até hoje a gente tem que dar suporte a versões do Android que saíram, sei lá, em 2011. É um negócio complicado e acaba que, por mais que o Android ele foi atualizando o runtime ao longo do tempo, né, a gente acaba que ainda tem que lidar com Java 6. E com Java a gente tinha esse problema de não poder atualizar e usar coisas novas da linguagem. Com o Kotlin, ele assim, meio que out of the box, ele já gera bytecode compatível com Java 6. Então, ou seja, eu posso utilizar coisas novas da linguagem, usar características de programação moderna e, ao mesmo tempo, usar como um target um bytecode antigo, digamos assim. Então, isso foi, assim, a comunidade de Android, ela adotou o Kotlin muito antes do 1.0. A gente já havia Kotlin em produção antes de ter 1.0 estável. Porque isso foi, nossa, quase uma revolução para a comunidade. Performance. Então, assim, o aplicativo escrito em Kotlin, ele não ficava em nada devendo para o aplicativo escrito em Java. A performance dos dois era igual. Por quê? Porque ele gerava bytecode da mesma forma. Então não tem, não, porque o instrumento de Kotlin, ele vai interpretar. Não tem isso, ele compila bytecode da mesma forma. Interoperabilidade. Isso também foi um negócio sensacional, porque a gente não perdeu todo o ecossistema que a gente já tinha. Provavelmente o Google não iria reescrever o Android em Kotlin. O Kotlin consegue entender todo o codebase de Java que a gente já tem e interoperar com ele de uma forma bem bacana. Então, por exemplo, se ele encontra numa classe Java um getSet e fala, olha, o getSet no Kotlin a gente usa property. Então ele consegue ler aquele bytecode que tem um getSet e quando você vai escrever código Kotlin, ele lê aquilo como uma property. Então ele consegue também modernizar algum código que você já tem, você consegue acessar ele de uma forma mais bacana. Falando de mobile, a gente tem, por exemplo, a preocupação sempre com o tamanho, né? Então o footprint da Standard Library do Kotlin, porque se você pensar, a gente está adicionando uma linguagem inteira a um aplicativo. Nossa, isso deve ser muito pesado. Não, o Kotlin também foi pensado para ser muito sucinto. Mesmo sem você fazer otimizações, a gente tem técnicas de otimização para mobile, ele adiciona cerca de 100 KB ao APK final. 100 KB a gente sabe que, beleza, não é nada, mas também não é muita coisa. Então a gente consegue ter um ganho muito grande de produtividade, teoricamente, com um trade-off pequeno com relação ao tamanho do binário final. O tempo de compilação, que já foi um problema, no começo a gente tinha, de fato, uma discrepância muito grande entre o tempo de compilar um aplicativo Java e compilar um aplicativo Kotlin, mas isso foi melhorando, assim, a cada versão do Kotlin que sai, a gente tem uma melhora considerável no tempo de compilação, tanto que hoje ele é praticamente igual ao aplicativo Java. A gente não tem uma diferença perceptível no tempo de compilação de aplicativos Android. E a curva de aprendizado também. Então muita gente consegue, conhecendo Java, consegue codar Kotlin de uma forma muito tranquila. Tanto que esse dia saiu uma pergunta no Reddit, que o pessoal perguntou assim, eu quero começar a aprender Android agora. Eu olho Kotlin ou olho Java? Aí um cara colocou uma pergunta muito legal, uma resposta muito legal. Foi assim, olha, se você já for proficiente em Java, vai de Kotlin. Se não, vai de Java. Porque o Kotlin, se você já conhece Java, é muito fácil você começar a aprender a linguagem. Foi uma resposta bem bacana, sempre vou replicar agora. Bom, além do Android, então, o Android ele também gera bytecode, então a gente tem a JVM, né? JVM, a gente sabe que já está consolidada aí, é uma plataforma que já possibilita o uso de outras linguagens, sei lá, Groove, Scala, outras linguagens em cima da JVM, e Kotlin também gera bytecode para rodar na JVM. Então ele tem a vantagem da expressividade, então a gente consegue escrever um código mais expressivo do que um código em Java, né? Escrever menos código que representa praticamente a mesma coisa, a gente consegue deixar a nossa lógica mais sucinta, né, um código mais objetivo. Escalabilidade, até eu coloquei aqui como as coroutines também.
Porque o Kotlin ele tem a possibilidade, as coroutines são um mecanismo de assincronismo nativo do Kotlin, e são muito mais leves do que, por exemplo, threads. Então tem até na documentação, você consegue, ele fala assim, pega um for e coloca starta 4.000 threads. Provavelmente vai crashar seu aplicativo no meio do caminho. Agora faz o mesmo teste e starta 4.000 coroutines. Aí você vai ver que vai rodar tranquilo. Então ele é uma forma bem tranquila de você fazer assincronismo. E a vantagem é que o seu código de assincronismo fica muito fluido de leitura, ele não fica com callback, esse tipo de coisa. Ele é como se fosse um async await, parecido com promise de JavaScript, é uma coisa de você escrever código assíncrono de forma sequencial. É bem legal de utilizar. A interoperabilidade também, isso é muito legal. Por quê? Porque a gente ganhou também todo o ecossistema de quase 20 anos de Java para estar utilizando o Kotlin. Até, se a gente for pensar em questão de frameworks, o Spring, junto com o Kotlin 1.0, ele soltou um plugin que ele deixava a sintaxe do Kotlin mais amigável para escrever, a sintaxe do Spring mais amigável para quem estava escrevendo código Kotlin. Isso foi bem legal e acabou que teve uma adoção bem legal. E tem alguns frameworks da linguagem, por exemplo, o Ktor, que é para você fazer serviços REST de forma bem leve, bem tranquila e quase que descritiva. Tem o Kotlin X HTML, que é para você, é como se fosse uma JSP, só que também utilizando DSL para escrever HTML, então fica bem legal. O lançamento da migração gradual, então você não precisa jogar fora todo o código que você já tem aí, talvez de 5, 6 anos de desenvolvimento. Você consegue ir migrando o código para Kotlin aos poucos e conseguir, tanto do Kotlin, enxergar o código Java que você já tem, quanto do Java construir o código Kotlin que você está escrevendo. Então é bem legal isso aí. O tooling, a gente sabe que o programador Java não vive sem DE, então até por ter sido desenvolvido pela JetBrains, ele já saiu desde a versão 0. Qualquer coisa, já com suporte excelente de IDEs, com debugging, autocomplete, linter, formatador, tudo já funcionando lindamente e totalmente integrado. E a curva de aprendizado também, assim como o Android. Bom, aqui só um exemplo de como que ficaria, por exemplo, um serviço REST. Para ter um serviço REST simples com Ktor. Isso aqui, eu já coloquei o servidor net na porta 8080, criei uma rota com GET que vai responder Hello World. Pronto, criei uma API REST muito rápido com o Ktor. O Ktor é desenvolvido pela própria JetBrains também, é o framework oficial web da linguagem. Bom, além de JVM, que foi onde surgiu inicialmente, a gente teve também o Kotlin transpilando para JavaScript. A gente sabe que JavaScript está dominando o mundo, infelizmente. Mas o Kotlin, até por ser uma linguagem estaticamente tipada, mais estruturada que o JavaScript, tem aquelas brincadeiras, né? Não, 0 é igual a 0, false, tipo uma frase bizarra em JavaScript. Então o Kotlin ele ajuda a botar um pouco mais de ordem, mas ele compila para JavaScript. Então você escreve um aplicativo em Kotlin e gera um JavaScript. Ele ainda não dá suporte ao SME Script 2015, mas isso está no roadmap deles. Ele tem um plugin também que você fala assim, mas beleza, eu vou usar uma outra linguagem para JavaScript, o pessoal vai baixar 10 MB da minha página web. Não é assim. A gente tem um plugin chamado Dead Code Elimination, que você coloca na configuração do seu projeto, e todo o código que não estiver sendo usado, ele é limpado. Então você consegue também otimizar o seu JavaScript final, também, deixando ele bem enxuto. Ele gera JavaScript legível e debugável, então tipo, o que ele gerou depois não é aquele código estranho, quase que ofuscado, né? Sem querer, mas ele é bem legal. E ele também traz o lance da compatibilidade com o JavaScript que já existe. E o mais legal, toda a parte de suporte library, então collections, ordenação, algoritmos de seleção, pair, enfim, tudo isso aí que a gente já tem na Synapse Library, isso foi portado para o JavaScript. Então você tem exatamente as mesmas funções, as mesmas bibliotecas que a gente tem na Synapse Library da JVM, a gente tem também para o JavaScript. Então você não fica desprovido de mecanismos quando está programando com JavaScript. E aí, com isso, você pode até programar React, programar Node usando Kotlin. Bem bizarro. Aí depois a gente vai ver isso ao vivo. E aí,
Aí você vai falar assim, mas beleza, JavaScript nem tudo tem tipo, né? Tem coisa que é tipo qualquer coisa. Como é que funciona? Então no Kotlin a gente tem um tipo que chama Dynamic, que aí você consegue, através dele, interoperar com qualquer biblioteca Java, JavaScript. Por exemplo, sei lá, eu quero jQuery, né? Nossa, eu tenho um programa de front-end que eu nem lembro se usa alguma coisa, mas jQuery, quero usar jQuery no meu aplicativo. Eu consigo mapear ele para Kotlin usando esse tipo Dynamic, que é qualquer coisa, teoricamente. Ah, se a sua API estiver utilizando TypeScript, essa API JavaScript, então eu consigo, através daquela ferramenta ali, mapear uma biblioteca TypeScript para Kotlin. Vai criar uma interface para você toda tipadinha, bonitinho, para você só consumir isso de forma tranquila. Aí, porque não tiver TypeScript, aí você tem o Dynamic mesmo, que, enfim, é o que tem. Tá, além de JavaScript, então a gente tem nativo. Então o nativo, ele é assim, é sem VM, ele vai compilar de fato. Ele é baseado no LLVM e tem também interoperabilidade com código nativo, gerado a partir do arquivo de .h da biblioteca. Então, eu quero consumir, sei lá, o SDL para fazer aplicativos gráficos, quero consumir, sei lá, a API nativa do Curl, por exemplo. Eu consigo, a partir do .h, também gerar uma interface no Kotlin para eu poder chamar esses métodos, essas funções. E aí, mas ele vai falar assim, mas como é que funciona? Por exemplo, ponteiro, que é um negócio bizarro, né? Como é que eu faço com ponteiro no Kotlin? A Extended Library do Kotlin Native, ela tem o tipo cPointer. Então você consegue também interagir. Struct, não tem struct no Kotlin. Isso vira uma interface, se não me engano. Acho que é uma interface. Então ele consegue fazer esses mais... type off, vira instance off. Ele faz algumas coisas que ele vai... Enfim, ele tem uma extended library para representar todos os tipos do C e C++ que a linguagem não tem. E o bacana é que também traz interoperabilidade com o Mac e com o iOS. Então ele consegue interoperar com o Objective-C. Aí você começa a abrir assim, a mente já vai pensando um monte de coisa, né? E atualmente na versão 0.8.2 ele ainda está em desenvolvimento. Então ele ainda está, assim, a cada versão que sai ele muda um monte de coisa. Mas está, tipo assim, num estado bem legal, que depois a gente vai ver na prática como que está. E aí, quais são os targets? Então ele compila o Windows 64, ele compila Linux, tudo praticamente, né? ARM, Intel, MIPS, compila macOS, compila iOS, então ARM 3264 e X64, que é o simulador, então consigo usar também. Android nativo 3264. Eu consigo fazer até WebAssembly, que tipo, teoricamente vai ser o tipo que vai revolucionar a web daqui a alguns anos, já ouço isso há algum tempo, né? Mas vai gerar também, já gera, na verdade, o WebAssembly a partir do Kotlin Native. E aí, como é que funciona? Então, basicamente, como é nativo, ele não consegue executar o Gradle diretamente. O Gradle é JVM, então ele utiliza como base o CMake. Então você configura algumas coisinhas aqui, então tipo, por exemplo, eu configuro o target, eu configuro esse arquivo aqui, ó, libs.def, que é onde eu vou mapear os arquivos .h que eu vou estar utilizando para ele gerar para mim as interfaces. E depois eu aponto ali inserts onde está a minha pastinha Kotlin com os códigos de Kotlin. Aí, dentro daquele arquivo então, que eu mapei, então eu coloquei aqui, por exemplo, eu vou utilizar o SD Web Image View. Eu importo SH, eu falo que a linguagem, se ela é C, C++, ou Objective-C, beleza, aí posso passar compiler, linker, enfim, configurar a minha build normalmente. E aí, né, eu crio um arquivo de build.gradle, onde eu vou estar aplicando o plugin do Gradle Native, e depois aplicar o Conan. O Conan é a versão experimental do Kotlin Native. Eles estão migrando para um plugin que é um pouco mais próximo de do plugin do Kotlin para as outras linguagens. Mas o Conan ele é um pouco estranho no começo mesmo. E eu coloco para onde eu vou compilar esse tipo de coisa. E aí acaba que eu gero um negócio assim, eu consigo escrever, por exemplo, um UI View Controller de iOS em Kotlin. E fica isso aqui, que acaba que é mais legível do que um código Objective-C, se você for ver, né? Não tem aquele colchete para chamar função, aquelas coisas meio bizarras, mas eu vou anotando algumas coisas e ele mapeia e eu consigo fazer esse tipo
coisa. Bom, então fechando só o overview geralzão assim, acho que eu coloquei também o link para vocês terem mais informações sobre cada uma das plataformas que eu falei. No final da apresentação tem o link com a apresentação inteira, então depois se você quiser tirar foto para pegar depois, pode deixar no último slide. Bom, e aí você vai falar assim, beleza, ele suporta JVM, JavaScript, nativo, tá. Então eu estou usando a mesma linguagem em lugares muito diferentes. Eu consigo compartilhar isso, pegar, escrever um código para JVM e usar esse código no JavaScript, no front-end. Aí que é legal, que aí você consegue. Que é aí que entra a parte de módulos multiplataforma. Que é, a partir da versão 2 do Kotlin, que já é a estável, a gente consegue gerar para JVM, JavaScript, o native está previsto. Eu estou tentando fazer isso funcionar, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês até onde eu cheguei, para ver que bizarro que é. Os módulos eles podem ser compilados para plataformas diferentes, e eu tenho basicamente tipo Common, o Platform e o Regular. O que são isso? O Common é onde eu vou colocar as definições das minhas classes que vão ser compartilhadas de fato. Então, por exemplo, a declaração do tipo, quais métodos vai ter, eu posso implementar tudo ali, ou tudo que depender exclusivamente da support library do Kotlin, eu consigo escrever nesse módulo comum. Então esse código de fato vai ser compartilhado. Além dele, eu tenho os módulos platform, que vamos supor, aí uma parte da implementação dessa classe, eu não consigo implementar só com a Standard Library. Então eu preciso ter uma implementação específica para JavaScript, uma específica para JVM, por exemplo. Como assim? Não, vamos supor, eu quero criar um cliente HTTP. Não, no Android eu quero usar o HTTP. Na web, não sei o que o pessoal usa na web, eu quero usar o jQuery. Né? jQuery com cliente HTTP. Então eu consigo definir uma interface, mas eu falo, essa parte da implementação, cada plataforma vai implementar a sua. Então eu consigo deixar um pedacinho. E como que fica aí? Tem uma plataforma, o Regular, que é um módulo qualquer coisa que funciona em qualquer lugar. Bom, o que eu faço? Então primeiro eu crio um módulo multiplataforma, então aplico o plugin do Gradle e aplico o plugin aqui, ó, Kotlin Platform Common. E mostrar o laser, mas o laser não caiu na televisão. Aí beleza, coloquei o Kotlin Platform Common, aí coloquei a implementação ali, Standard Library Common, e também tem a test common, porque todo mundo testa, né, gente? Ninguém escreve código sem testar, né? Então com certeza a gente vai testar também o código multiplataforma, né? Então a gente tem ali a dependência de teste para você fazer testes no seu módulo multiplataforma. Aí só dando um highlight aqui. Aí eu quero então criar um módulo específico para JVM. Então eu vou aplicar o plugin plataforma JVM. Aí eu vou colocar as dependências que eu quiser aqui e eu vou colocar esse expected by, passando o projeto common que eu criei. Então com isso, o compilador, na hora que eu estiver compilando esse módulo, ele vai ver no módulo comum tudo o que ele falou. Olha, as outras que precisam implementar. Então ele vai validar, por exemplo, eu coloquei que um método X vai ser implementado de forma específica por cada plataforma. Se eu não implementar isso nesse módulo, o computador quebra porque eu coloquei aqui que ele é esperado pelo módulo comum que ele complemente essa implementação. E aí da mesma forma, sei lá, eu quero implementar um módulo para JavaScript. Aplico o plugin plataforma JavaScript, coloco a Standard Library de JavaScript e também coloco o Expected by Project Common. Tá. E aí, como se não bastasse, além de utilizar o Kotlin em todo o ecossistema de programação, eu também posso usar ele como DSL para o Gradle. Né? Porque, assim, como você já não vai se complicar, a gente coloca em então, todos os lugares. A gente pode colocar, então... E como que funciona, né? Aqui a gente tem um arquivo do Gradle normal, utilizando o Groovy. E assim, tem aqui os blocos de configuração. E no Kotlin, assim, já foi bem pior. Mas hoje está tão tranquilo que a diferença é essa. É quase que nenhuma. Né? A gente tem, basicamente, o que mudou? O que mudou? Foi tão rápido que eu nem vi como funciona. Basicamente ali, o Kotlin version. Eu tive que colocar um byExtra aqui, inicializar ele. Porque aqui, teoricamente, como o Groovy ele não é fortemente tipado, eu posso colocar qualquer coisa aqui. Com o byExtra eu consigo fazer uma paradinha, e o extra também é para eu poder acessar em muitos lugares do código. Como o Kotlin tem esse objeto XT
pronto, eu preciso passar esse by extra aqui para eu poder acessar, por exemplo, aí, ó, na hora de setar a versão. Outra coisa, por exemplo, não consigo chamar o ClassPath ali sem parênteses no código. Eu tenho que colocar ClassPath parênteses. Mas no Groove também tem gente que usa com parênteses. Ah, eu não consigo usar aspas simples igual no Groove. No Groove você usa aspas simples ou duplas. No Kotlin sempre duplo. Mas é só isso. E basicamente a extensão do arquivo fica .kts. Então fica build.gradle.kts. Aí, né, aí você se questiona. E se a gente tivesse um projeto full stack total em Kotlin? Né? Aí você questiona. A gente tem, não um, mas dois. Primeiro, a gente teve a Kotlin Conf, esse ano vai ter de novo. E aí, para mostrar que era possível, talvez não seja viável, mas é possível, eles fizeram um aplicativo inteiro em Kotlin. Que está nesse nível, se tiver curiosidade, que aí eles fizeram o back-end usando Ktor, fizeram front-end usando React com Kotlin, Android usando Kotlin e iOS usando Kotlin também. Aí alguém falou assim, nossa, imagina que legal se tivesse desktop também. Aí eles fizeram também. Esse aqui, o Kotlin Academy App, ele não só fez tudo que já tinha Ktor, React, Android e iOS, e fez desktop nativo usando JavaFX também. Então JavaFX usando Kotlin, usando o TornadoFX, que é um framework que dá uma carinha mais bonita para o JavaFX, para Kotlin. Então o Kotlin Academy App, ele é tudo, inclusive desktop. Eu ainda tenho vontade de fazer, mas é que tem que estar com tempo livre, né? Coisa que a gente não tem mais, a gente é adulto. Mas de fazer um app React Native em Kotlin. E assim, isso ia ser uma revolução, nossa, uma contradição também, a gente não sei, né? Mas só mostrar aqui, eu acho que agora carregou o emulador. Ali, ó. Partiu a data. Não é mentira, funciona. E assim que eu resolver o iOS, eu vou postar esse open source no GitHub lá que vocês anotaram, aí vocês conseguem falar que não está sem outra. E, bom, alguns links também, então, não demorei tanto, mas tá bom. Então tem o blog oficial do Kotlin, para saber das novidades, tem os cons, quem nunca programou em Kotlin ou não programou suficientemente tempo em Kotlin, quer aprender a sintaxe, standard library, e, enfim, o que quiser. Tem os cons, que são 42 programinhos para você resolver em Kotlin e aprender a linguagem. Quero me aprofundar. Tem o Kotlin in Action, que é bem legal também. Melhor livro. E é isso. Então, para quem quiser entrar em contato, que tem o e-mail. E tem o Speaker Deck ali embaixo, que tem o link da apresentação, que vocês podem estar acessando. Perguntas? Temos ali? Além de ser possível, você vê alguma vantagem de usar o Kotlin no Gradle? Você ter uma linguagem uniforme ao longo de todo esse sistema. Tem algumas linguagens que fazem isso, tipo por exemplo, Ruby você tem tudo feito em Ruby. Elixir, você tem tudo feito em Elixir, até a configuração de dependência. Então, teoricamente, é uma forma de você usar a mesma linguagem em todo o ecossistema do seu aplicativo, mostrando de consistente. Não tem que saber Groove, tem que saber Kotlin, tem que saber. Então você mantém o mesmo padrão, né, não só no código em si, mas também na configuração do seu projeto. Aquele projeto que você falou que tá tudo em Kotlin, tanto o Android, o iOS, tudo, o Gradle também? O do Kotlin Conf não, e o outro do Kotlin, o Kotlin Academy tá. Mas pergunta nessa parte do native, como fica em questão de gerenciamento de memória? Aí você tem algumas coisas, por exemplo, você tem um bloco scoped, por exemplo. Então assim, eu crio um bloco scoped, então eu sei que tudo que eu colocar dentro do bloco, para que sair fora do bloco, eu tenho que limpar. Então você tem algumas facilidades assim, de sintaxe, mas é igual você mais faz mesmo. Tipo, você tem que, se você se vira, né? Mais perguntas aí, gente? Não? Não? Então é isso, obrigado. Olha.